Olá, gente! Eu estou aqui novamente, como sempre, trazendo, temas relacionados às terapias integrativas, às terapias holísticas. E hoje a proposta é a gente iniciar o estudo desse livro aqui, pessoal. Esse livro aqui foi o primeiro livro que eu li para para decidir me tornar terapeuta integrativa. E, gente, me deu assim uma luz. É um livro que ele foi escrito por um palestrante, um terapeuta, o Robson Pinheiro, que também é médium. Ele recebeu orientação do espírito José Pegleber, que ele é o médium e o espírito José Pegleber é o autor desse livro e que vai trazer assim referências. Tudo que ele vai falar aqui, ele vai trazer referência em livros científicos, tá bom? Principalmente o Livro dos Espíritos, que é um livro espírita científico. Para mim, eu acredito que para vocês que já conhecem também, é um livro que traz assim muito aprofundamento científico, filosófico e espiritual. Então, vamos começar hoje falando sobre a experiência dele, do Robson Pinheiro, com o espírito José Pegleber, para a gente entender como foi que veio a inspiração para ele escrever esse livro, Medicina da Alma, tá bom? Me acompanha. É um livro de capa dura, como vocês estão vendo, já está assim, com as marcas do tempo, que faz mais de 10 anos que eu li ele. Essa é a segunda edição, revisada e ampliada. Vem aqui uma citação do espírito José Pegleber. O futuro pertence ao espírito e às diversas terapias que proliferam nesse início de milênio e de uma nova era serão irrigadas com o sopro renovador dos imortais que tudo dirigem, objetivando levar o homem a descobrir seu verdadeiro papel na humanidade e integrá-lo ao conhecimento de si para a sua plenificação como filho de Deus. Como a gente vê, o espírito José Pegleber vai orientar, através do Robson Pinheiro, médium, como é que as terapias elas vêm integralizar essa necessidade de um novo homem, de um novo ser para novos mundos. Hoje a gente vai explorar essa parte em que o Robson Pinheiro fala da experiência dele, na verdade das experiências dele com esse espírito José Pegleber. Como foi que se deu esse contato dele inicial com esse espírito, como foi que foi formando esse elo de confiança até que o espírito José Pegleber passou essa orientação dessa literatura para ele. Em novembro de 1996, já frequentava há alguns meses um grupo mediúnico no Centro Espírita Amor e Trabalho, na cidade de Contagem, região metropolitana de Belo Horizonte, Minas Gerais. Aquela época, durante uma reunião na qual Hércules Fernandes realizara pinturas mediúnicas, entrei em sintonia com elementos do plano extrafísico e foi apresentada a minha evidência uma cena. Vi um livro sendo colocado à minha frente e sobre ele caía uma rosa vermelha. Da rosa destacava-se uma pétala que se transformou em sangue, manchando o livro. Fixei o olhar para ver o que estava escrito no livro e pude ler o título, Medicina da Alma. Ao final da reunião, fiquei em silêncio e não desejei relatar o ocorrido, desejando para minhas reflexões as imagens percebidas. Quando os demais médios tiveram a iniciativa de relatar suas impressões e o resultado de suas observações, uma das médios presente disse ter visto um livro cair à minha frente, com algo de cor vermelha, a envolver o livro. Mas era só. Ela não havia percebido mais nada. A partir de então, dei complemento ao relato da médium, falando a respeito do que havia notado. Ocorre que, àquela altura, eu já vinha psicografando alguns textos do espírito José Pegleber, mas ele sempre me instruía para guardá-los, pois não gostaria que fosse levado a público, ao menos naquele momento. Assim, procedi conforme sua orientação. No início de 1997, mais precisamente em janeiro, o benfeitor espiritual me pede para ficar à sua disposição
e, se possível, que me retirasse para algum lugar junto à natureza. Ele prosseguira os escritos e os reunia a todos num volume a ser publicado, o título Medicina da Alma. Concluída a psicografia do livro, 2 semanas antes do Carnaval de 97, fui presenteado por um amigo, Marcos Leão, com um plano de saúde que poderia me dar cobertura imediata para qualquer procedimento médico, inclusive cirurgias e exames, em virtude de uma campanha promocional que abolia as carências típicas desse tipo de produto. Na verdade, era um seguro-saúde. Não imaginava o que poderia ocorrer comigo, pois até aquele momento não havia experimentado nenhum problema de saúde grave que justificasse, ao menos para mim, a preocupação em ter um seguro-saúde. O livro Medicina da Alma logo entrou no processo de diagramação e preparação, pois desejávamos publicá-lo ainda no início do ano. Todos nós estávamos ansiosos na Casa dos Espíritos, que então mal havia começado suas atividades, pois aquele recém-terminado era o segundo livro a ser publicado. Nada sabíamos, entretanto, acerca da programação do alto e do autor espiritual. Ainda faltavam alguns dias para os originais rumarem em direção à gráfica, quando uma conversa com o espírito José Pegleber, ele me disse: não permitirei que você publique um livro sem atestar com sua experiência a validade de seu conteúdo. Certamente me envergonharia diante dos benfeitores da espiritualidade, caso me utilizasse de um médium que não houvesse dado testemunho a respeito do trabalho. Não basta psicografar um livro, é necessário que você experimente o valor da sua mensagem. Ainda assim, eu não imaginava o que poderia se esconder por detrás das palavras de Giuseppe. Na segunda-feira que antecedia o Carnaval, comecei a sentir algumas dores abdominais. Tirando proveito do plano de saúde que meu amigo me havia oferecido, imediatamente procurei um médico. Fui informado, através de um rápido exame clínico, que o meu caso era algo muito comum, apenas problemas intestinais. Naquela época, tinha por hábito comer muitíssimo. E, portanto, o que sentia era somente o resultado de meus abusos alimentares. Voltei para casa e usei alguns medicamentos indicados pelo médico, mas nada de melhorar. Enquanto o livro Medicina da Alma estava sendo preparado para entrar na gráfica, ainda antes do Carnaval, minhas dores foram aumentando de tal maneira que resolvi procurar diretamente um pronto-socorro para possíveis averiguações. No ato da assinatura dos papéis, o corretor que havia vendido o seguro-saúde me advertira: olha, Robson, caso algum dia você precise se internar em Belo Horizonte, de forma alguma vá ao Hospital X, pois, embora tenha recursos muito modernos e seja pioneiro em matéria de tecnologia, é atualmente o campeão mineiro de infecção hospitalar. Resultado: como estávamos próximo ao Carnaval, procurei 3 hospitais e não consegui ser atendido em nenhum, tanto por falta de profissionais disponíveis, quanto por falta de profissionais disponíveis. Aqui repete, tanto por falta de profissionais disponíveis, quanto por falta de profissionais disponíveis. E outros problemas mais, alegados pela administração. Ou seja, gente, faltava profissionais para atender, para fazer o atendimento. E outros problemas mais alegados pela administração. Só havia um pronto-socorro onde consegui ser atendido, exatamente aquele sobre o qual o corretor me advertira para evitar a todo custo. Mas não havia jeito, as dores pioraram.
gradativamente, e naquele instante eu já não conseguia andar. Fui literalmente carregado por um amigo. Diagnóstico: apêndice supurado. Precisava ser operado imediatamente. Do contrário, não havia possibilidade de sobreviver. Como não havia outro jeito, fui internado ali mesmo, em caráter de urgência. Nem sei direito se fizeram todo o pré-operatório necessário. Naquela época, eu estava com altas taxas de glicose, porém não me recordo de haver sido indagado a respeito pela equipe médica responsável. Exatamente no dia em que baixei ao hospital para me submeter à cirurgia, o livro Medicina da Alma dava entrada na gráfica, cujos funcionários trabalhariam durante o feriado para produzir. Lembro-me que, após a cirurgia, ouvi algumas vozes ao longe e me sentia de fato deslizando, levitando. Minha primeira conclusão lógica é que havia desencarnado, pois me sentia tão tonto, leve, o que atribuí imediatamente ao fato de já estar no plano espiritual. Uma voz de timbre suave, perdendo para os tons agudos, falava-me: meu filho, fique tranquilo. As dores já se foram. Durma agora e esqueça o passado. Já acabou todo o sofrimento. Julguei que ouvi a voz de Sheila, espírito que trabalhava junto a José Pegleber. Nesse momento, supus, minhas suspeitas se confirmaram. Estava desencarnado, morto mesmo. E Sheila estava a me receber. Quanta honra! Mas fui arrancado abruptamente de minha ilusão. Robson, acorda! Ocorreu algo durante a sua cirurgia. Você está sendo encaminhado ao CTI. Senti uma mão a sacudir-me de modo mais intenso, e a voz parecia me arrancar do transe da morte. Abri os olhos e vi que não estava morto coisa nenhuma. Não sem antes cruzar meu pensamento por instantes a ideia de que estava no umbral com aquele homem barbudo, de aspecto rude, dirigindo-se a mim. Era o médico que fizera a cirurgia. Abri os olhos, mas imediatamente perdi a consciência e entrei em coma durante os próximos 19 dias, em que fiquei internada em estado grave. Durante esse período, foi requerida a presença de meus familiares, que vieram do interior, especialmente para o meu funeral. Eita, gente, o negócio era grave, viu? Quando os parentes são chamados, é porque os médicos já estão assim sem solução, viu? Mas vamos continuar. Minha família, toda evangélica, sem exceção, estava atordoada e só pensava em despedir-se de mim. Eu, desdobrado, achava-me no teto da CTI e presenciava tudo, e pensando: que povo besta, estou tão bem e eles chorando assim. Eles é que precisam de ajuda. Numa dessas visitas à CTI, minha irmã dirigia-se aos prantos a meu corpo inerte. Pode morrer em paz, meu irmão. Não se preocupe conosco. Jesus vai lhe socorrer. E numa outra ocasião, uma amiga, muito amiga, falava-me baixinho enquanto meu corpo desfinhava ao leito. Robson, eu sei que você me ouve. Não se preocupe, meu amigo. Vamos comprar seu caixão. Gente, ele já estava tido como morto, viu? E desde já, saiba que consegui, junto à minha família, a liberação do jazigo que compramos no cemitério da cidade. Vá em paz. Não se preocupe com as contas. Está tudo preparado. José Pegleber com certeza irá recebê-lo do outro lado. Miserável, pensava eu desdobrado. Será que não sabem que, apesar de ser espírita, detesto a ideia de me transformar em espírito? Estou tão bem e vocês mangando de mim. Ainda durante o período de coma, alguns fenômenos ocorriam em torno de mim. Médicos não conseguiam chegar muito perto.
pois de um momento para outro pareciam ser barrados por algum campo de força invisível. O amigo Marcos Leão advertia os médicos: não tentem entender o que está acontecendo e que está ocorrendo, desculpe. Vocês com certeza não conseguiriam. Certo dia, quando meu pai e minha irmã foram convocados pelo médico de plantão para uma conversa mais franca e definitiva a meu respeito, quer dizer, desligar os aparelhos que me mantinha vivo. A enfermeira chegou correndo, requisitando a imediata presença do médico. Eu havia me sentado sobre a maca depois de longos 19 dias de coma. Estava arrancando os fios ligados a mim e falava num idioma desconhecido. José Pegleber, incorporado, retirava-me do CTI. Estou retirando minha médium desta cama, anunciava ele num sotaque carregado, misto de iiguiche, alemão e português. Segundo me relatou mais tarde quem presenciou o fato. Indiquem 1/4 para eu levar minha médium. O espírito havia interferido de tal maneira que todos se afastaram, limitando-se a indicar um dos apartamentos ao qual eu fosse levado. Giuseppe conduziu meu corpo até determinada maca e os enfermeiros, assustados, acompanharam-no retirando-me do CTI, com o médico de plantão em estado de choque diante do inusitado. Assim que me instalaram no apartamento, José Pegleber me assumiu novamente e se revezava na posse do meu psiquismo com o espírito Pai João de Aruanda. O preto velho cantava a plenos pulmões, ou com o que restava dos meus. Foi uma balbúrdia total. Demoraram a se acalmar. Voltei a receber a visita do médico somente quando os espíritos acharam por bem se retirar, deixando-me junto a Marcos, a meu pai e a minha irmã. Estes dois últimos não se cansavam de orar e reclamar. O sangue de Jesus tem poder. Gente, chega a ser engraçado, né? Imagina a cena. Né? Para quem é evangélico assim, realmente, né? Se assusta com uma situação dessa. E os médicos, tudo apavorado. O tempo passou e fiquei internado ainda uns poucos dias. Recebi a visita da saudosa Dona Maria Pinto, companheira de ideal, que na ocasião ainda trabalhava no Departamento de Assistência Social da União Espírita Mineira. Ela fez questão de reunir um grupo de jovens e realizar, durante um final de semana inteiro, uma espécie de vigília, com vibrações endereçadas a mim. Naqueles dias, após minha liberação do CTI, fui também visitado por um espírito interessante. Apresentava-se à minha visão vestido de uma roupa verde escura, com aspecto sujo, que fazia um ruído peculiar ao se movimentar, como se fosse feita de um plástico grosso ou lona. Havia ainda um odor desagradável que emanava de sua áurea. Ele me torturava com ameaças, dizendo que acabaria com minha vida. E eu, nada evangelizado, enfrentei o espírito da maneira que podia, considerando o físico debilitado. Você não se atreve a tentar colocar fim na minha vida, pois se conseguir eu estarei na mesma dimensão que a sua. Aí veremos quem é pior, você ou eu. Ai, gente, imagina você brigando com o espírito. Ai, não tem como ler e não rir. Não pense que estou no espiritismo porque sou uma pessoa boa. Estou na doutrina nesse momento porque preciso melhorar. Caso eu aposte do outro lado por interferência sua, eu é que serei seu perseguidor. Após o diálogo atrevido e nada evangelizado, o companheiro espiritual, Alexis Arthur, me advertiu. Não te comporte dessa forma, pois não sabes do perigo que esse espírito representa. Noutra ocasião, o mesmo espírito retornou à minha companhia.
e a fim de me intimidar, pôs-se a contar a respeito das vezes que ele tentara interromper minha vida. Fez-me recordar de uma ocasião em que, à beira da janela do 18º andar de um prédio no centro da cidade, fui tomado de uma nítida sensação de que, caso pulasse, poderia voar. Era ele que me inspirara. Fui distraído por alguém que me chamou à porta. Em outras 3 vezes, tentara jogar-me debaixo de um carro, e numa dessas tentativas, por pouco não conseguiu. Fui detido pelo espírito José Grosso, que interferiu imediatamente, impedindo que eu fosse atropelado. José Grosso desferiu um golpe certeiro em minha face, obrigando-me a dar um salto que me salvou do acidente. Ótima forma de me salvar, mas tudo bem, deu certo. O tal visitante passou a relatar-me a série de fracassos que experimentara na tentativa de tirar minha vida, apontando para a janela do hospital. Disse-me que eu estaria usando uma arma poderosa contra ele, que eu não estava sendo honesto em nossa luta espiritual. Perguntei como poderia usar esta arma, pois eu havia emagrecido entre 35 a 40 quilos desde os primeiros sinais da dor. Ele insistiu em apontar para a janela, para fora do hospital. Nesse momento, entendi o que ocorria. Dona Maria Pinto reunira um grupo de 20 jovens do lado de fora do hospital e com um violão entoavam canções para mim, como numa serenata. Diferente. É verdade, eu não conhecia a maior parte das pessoas, o que por um lado era mais impressionante, segundo afirmara o espírito. O espírito se retirou sorrateiro e ao mesmo tempo com raiva, mas sobretudo sensibilizado. Ele havia se considerado vencido naquele momento. Mas alguns dias haviam se passado e eu retornei para casa, desejoso de voltar às atividades em nossa casa espírita, a Sociedade Espírita Everilda Batista. Tínhamos, na época, 45 crianças mantidas no trabalho que desenvolvíamos, de apoio familiar e promoção humana. Certo dia, jamais refeito, fui à casa espírita e a primeira pessoa que encontro foi Nina, voluntária que alimentava as crianças. Entre as meninas que vi ali sendo atendidas, uma sobressaía devido à feiura e ao completo desleixo na aparência. Sem meias palavras, era feia de doer. Nesse exato momento, o mesmo espírito do quarto de hospital resolveu aparecer voluntariamente após alguns dias. Aquele espírito, lembram, né? Que foi visitar ele já depois que ele saiu do coma. Apareceu agora, quando ele estava pensando, que menina feia. Então tá, nesse exato momento, o mesmo espírito do quarto do hospital resolve aparecer novamente, após alguns dias. Vou destruir essa miserável, sentenciava, apontando para a criança, que de tão feia e suja parecia abandonada. Você verá o que vou fazer com essa coisa, referia-se à menina. Diante da ameaça do espírito, tomei a criança no colo, num só impulso, e passei a enfrentar o espírito discutindo, efetivamente brigando com ele. Não tolero ameaças nem imposições, nem mesmo de espíritos, ou melhor, principalmente deles. Falei que defenderia a criança a toda prova e que seria adotada por mim e pela instituição, embora a situação e a aparência lamentáveis em que se encontrava. Você ama essa criança horrível? Perguntou o espírito, visivelmente transtornado. De forma alguma. É claro que não amo, pois somente hoje a estou vendo pela primeira vez, mas me esforçarei para amá-la. É claro, principalmente depois de lhe dar um banho e roupas decentes. Se dissesse que amo alguém que nunca vi, estaria mentindo para você. Contudo, se ela veio até nossa casa espírita, é porque os mentores a confiaram a mim. Considero mesmo nossas crianças como um voto de confiança dos mentores em nossa capacidade de valorização da vida. Me esforçarei para amá-la e um dia, com certeza, conseguirei. Mas isso não importa a você agora.
você não fará coisa alguma contra essa criança, pois ela está sob a minha tutela. Resoluto, entreguei a criança para Nina, que coordenava as atividades naquela tarde de sábado. Quando já esboçava os primeiros passos em direção a um local reservado da casa espírita, o espírito me deteve. Meu plano era desdobrar-me e enfrentá-lo pessoalmente, pois tenho a facilidade de me projetar fora do corpo com lucidez. E isso, gente, essa parte, né, é o Robson Pinheiro, tá? É o médium falando para o espírito, tá? Esse espírito que estava perseguindo ele. Meu plano era desdobrar e enfrentá-lo pessoalmente, pois tenho a facilidade de me projetar fora do corpo com lucidez. Ele de modo algum faria qualquer coisa contra a criança. Eis que o espírito começou a chorar quando eu tomei a causa da criança e a defendi. Perguntou-me: você sabe quem é essa miserável que você defende mesmo sem conhecer? Não, não faço a menor ideia. Como eu disse antes, estou vendo essa menina pela primeira vez. Aos plantos, disse-me então: ela é minha filha. Essa criança foi minha filha em minha última encarnação. E se você é capaz de defendê-la da maneira como fez, mesmo sendo ela filha de seu perseguidor, que desejava matá-lo, é porque a doutrina que você abraça tem algo diferente. Você me venceu. A partir de agora, quero conhecer mais essa doutrina que você adotou como regra da vida. E tem mais, acrescentou o espírito, visivelmente abatido. A partir de agora, serei seu guardião. Eu o defenderei contra qualquer ataque. Pedirei permissão para acompanhá-lo e quando você falar de seus livros, conte minha história. A história de alguém que foi vencido pela força do amor. Com efeito, toda vez que faço palestras ou conferências que envolvam algum tema relacionado à medicina da alma, esse espírito se mostra a minha visão espiritual, como um dos guardiões que sustentam as atividades. A seguir, você lerá não apenas palavras sobre o papel, mas um trabalho que é fruto das experiências e do aprendizado que a vida proporciona a todos que sabem aproveitá-la. Que a busca por conhecimento seja também a busca por sabedoria. Eu até grifei aqui, gente, vocês estão vendo, né? Repetindo, ó, que a busca por conhecimento seja também a busca por sabedoria. Conforme atestam os elevados ensinamentos que o espírito José Pegleber condensou nessas páginas, depositada com a legitimidade de quem soube, como ele, conquistá-los com muito esforço e autossuperação. Então, gente, essas foram as primeiras páginas desse livro, né, Medicina da Alma, que a gente vai estar explorando ele a cada semana. Vou estar trazendo aqui um capítulo sobre esse livro. E por quê? Por que eu escolhi esse livro? Primeiro, porque eu quis relembrar, reler esse livro, e eu achei oportuno dividir aqui com vocês no meu canal do YouTube. Ele também é um livro que dá base a quem deseja conhecer mais as terapias integrativas pela visão da espiritualidade maior. Sempre a gente vai estar linkando, né? E esse livro eu lembro que eu li ele há mais de 10 anos atrás, quando eu estava ainda me preparando para ser terapeuta. Então a gente pode ver aqui a experiência, né? Como se deu o contato do Robson Pinheiro, que é o espírito, que é o médium, na verdade, autor desse livro, tá? O espírito que vai ditar essa obra. Claro que o Robson Pinheiro, a gente vai ver no decorrer da leitura que ele vai estar sempre dialogando tanto com o espírito, como também trazendo, né, as referências, como eu havia dito a vocês, tá? Em algumas obras também kardecianas. Tá bom, gente? Então, até a próxima semana com mais uma parte desse livro aqui, que vai ser, inclusive, ó, a próxima parte vai ser a biografia do José Pegleber. Então, gente, até a próxima leitura, na próxima semana. Tá bom? Tchau!